depois do congresso aí, está tudo bem, né, doutor Oliveira? Tudo bem. Bom dia para você, Luiz, para os prezados ouvintes. Eu estou até um pouco resfriada, peço desculpas que eu andei zanzando por aí, né? Eu fui zanzando no bom sentido, né? Eu participei de um congresso espírita em Goiânia, e é um congresso patrocinado pela FEEGO, Federação Espírita do Estado de Goiás. E então estive lá, fiz várias atividades e estou de volta aqui a tempo ainda de falar com o Luiz e com os nossos prezados ouvintes. Doutor Oliveira, nós estamos aí caminhando para o final de abril, né? O final de abril, final... fala aí, doutor Oliveira. O final de fevereiro, né? Final de fevereiro. Ô Luiz, você nem me deu os parabéns, né? Por quê? Porque eu fiz aniversário semana passada. Aliás, semana passada. A senhora escondeu da gente? A senhora não falou nada do aniversário? Não escondi, mas também não sabia que você não sabia. Ô Luiz, eu estou brincando, viu? Eu estou brincando com você porque eu gosto muito de receber os cumprimentos dos amigos. Parabéns. Foi terça-feira passada, dia 14. Que bacana. Parabéns mesmo, né? Dia 14 de fevereiro. Muito obrigada. A saúde que a senhora tem, até medalha a senhora está pegando de natação, né? Então, mas eu estou parado um pouco de nadar, né? Agora eu preciso tentar retornar. Mas você vê, qualquer coisa que faz, eu já fico assim meio... Hoje eu estou bem resfriada. Mas até pus uma proteção aqui na garganta, porque a primeira coisa que me afeta é a garganta mesmo, né? Bom, então tá bom. Então, Luiz... O que nós vamos falar hoje, doutor Oliveira? Vamos tocar o nosso programa aí. Segunda-feira de carnaval. Animais é espiritualidade. Não, carnaval, não quero nem saber dessa coisa horrorosa, pelo amor de Deus, nem me fale. Eu também não... Carnaval, Luiz, eu nunca fui assim de entrar nessas euforias coletivas, né? Eu nunca fui muito, mas quando eu era moça e tudo, o carnaval ainda tinha um certo encanto, porque era assim, por exemplo, a gente tinha baile no salão, né? Aquelas musiquinhas, mais coisa tal, os carros desfilavam na rua, o pessoal jogava serpentina, aquelas coisas, né? Depois que virou essa industrialização do Natal, através de empresas milionárias, com esses concursos para ver quem vê esse carnaval. Carnaval, eu entendo o carnaval como deveria ser, na minha leitura, uma manifestação de alegria, né, de contentamento das pessoas. Agora virou uma coisa engessada, formatada. Então, para participar de um carnaval, tem que pôr uma fantasia num determinado bloco, pagar uma taxa, e depois tem toda aquela liturgia, aquela coisa amarrada, ainda vai depois fazer o concurso para ver quem ganhou, quem não ganhou. Eu acho que perdeu. Mas eu não sei, Luiz, geralmente, algumas instituições religiosas, como é o caso também de algumas federativas espíritas, nesses dias de carnaval faz congresso, né? Então você nem vê que é carnaval, porque você vai lá no congresso, tem oração, tem encontro, tem preces, tem palestras bonitas, tem encontros com os jovens. Então começa e acaba o carnaval, você nem passou aquilo que você nem viu lá fora o que era. Esse mês agora de fevereiro... Para mim, Esse mês de fevereiro, a senhora tem palestra ainda, não? Eu tenho. A última sexta-feira do mês, eu sempre tenho palestra lá no grupo espírita que foi construído pelo meu avô, né? Então, dia 24 de fevereiro, que é agora sexta-feira dessa semana, eu vou falar sobre o tema escândalos, cortar a mão.
Nossa, Nossa, que tema pesado, hein, Luiz? muito pesado. E no dia 22, ou seja, depois da manhã, eu tenho uma participação online, virtual, no segundo Congresso Espírita de Juiz de Fora. E eu vou, o tema geral do Congresso está tão bonito, Luiz, rejubila-te no amor. É uma passagem de Paulo, né? Então, dentro dessa temática geral, a minha palestra vai ser o bem, o bom. Ah, Luiz, esse é um tema tão bonito, viu? O bem e o bom. Porque o bem, o bom e o belo. O bem, o bom e o Porque belo. através da visão evangélica, da visão, não da visão, digamos assim, da doutrina espírita e do que entendemos pelas lições do Evangelho, eu vou associar o bem, o bom e o belo, né? Porque desde Sócrates, ele sempre dizia que nós vamos alcançar as nossas virtudes, que é a finalidade da vida humana, através da realização da nossa beleza. Mas não da beleza exterior, né? Que hoje está tão incrementada com cosméticos, cirurgia plástica e tudo mais. A beleza do equilíbrio, da harmonia, da serenidade, né, Luiz? É bem por aí, mas isso é outro problema. Vai falando aí, doutor Vina, já vem. São essas duas que eu tenho essa semana que está começando hoje, né? Então, tá bom. Tá certo, então. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos dentro do nosso programa aqui, Animais e Espiritualidade. Uhum. Sabe, Luiz, outro dia ainda estava conversando com uma pessoa, desculpa, e eu contei que o ano passado nós fizemos, eu e a minha turma da faculdade, 60 anos de formados, né? Luiz, você não tinha nem nascido, né? 60 anos? Você não tinha nem nascido quando eu me formei. Olha, doutor Vina, vamos Que ano pular. você nasceu? Vamos pular. Tinha 4 anos, doutor Vina. Bom, então pula esse pedaço, vamos para frente. O ano passado, eu vou repetir, eu e meus colegas de formatura completamos 60 anos de formatura. Bom, então, a gente conversando, acabou sendo levantado um tema que eu falei, nossa, eu vou falar isso no programa, porque é muito interessante, né? Então, a pessoa disse assim para mim, nossa, Ivena, 60 anos de formada dentro da veterinária, mais os anos de faculdade, você deve ter muita coisa para contar, né? Tenho mesmo. Nossa, tem muita coisa para contar. Mas, Luiz, do que a gente for conversar... Se tiver uma base, se tiver uma base, quantos alunos a senhora formou, hein? Quantos alunos? Olha, naquele tempo, as turmas eram de 30 alunos. A minha turma ingressou com 30 alunos, nós nos formamos 21. Porque um sai, um repete, o outro não sei o quê, né? Dos 21, nós tínhamos 2 alunos estrangeiros. Um deles, que era o Lucas, da Venezuela, ele foi embora, nunca mais voltou. Então, sobraram, digamos, 20. Porque o nosso outro colega do Panamá, ele se comunica com a gente o tempo todo, né? Uhum. Então, desses 20, Luiz, metade já foi embora. Nós somos, digamos, 10. Né? E dos 10, tem alguns que já estão um pouco meio capengas e tal, porque também já somos idosos, né? Bem idosos. Mas eu tive a alegria de reunir esses colegas, esses remanescentes, né? E que estão bem de saúde, que puderam vir. Aqui na minha casa foi um encontro muito agradável. Nossa, fiquei muito feliz. Mas uma das coisas dessa conversa com o meu amigo, que também é veterinário, mas muito mais moço, né? Eu destaquei, Luiz, uma coisa que eu falei, não, isso eu vou falar no programa para os queridos ouvintes. É assim, Luiz, como mudou a maneira como nós conhecemos os animais.
Porque hoje em dia o que se conhece dos animais não tem nem comparação com o que se dizia dos animais há 60 anos atrás. Há 65 anos atrás, né? 64 anos atrás, quando eu estava estudando. Então, Luiz, hoje eu quero fazer uma recapitulação, uma retrospectiva para contar para os ouvintes o meu testemunho, né, na vivência desses 60 e tantos anos, como é entender a verdadeira natureza dos animais, ela evoluiu para melhor, graças a Deus, né? Então, Luiz, quando eu era aluna e nos primeiros tempos de faculdade, mesmo quando docente, eu ouvi de alguns professores mais antigos, ao receberem os calouros, a seguinte observação: ah, vocês que vieram aqui para a veterinária e que gostam de animais estão no lugar errado. Nossa, Luiz, eu ficava tão assim, impressionada com isso. Eu falei, mas como assim? Para mim era o mesmo que perguntar para estudante de medicina, Ah, para aqueles que gostam do ser humano, querem cuidar do ser humano, estão em lugar errado, né? Mas você sabe que com o tempo me caiu a ficha de que nessa observação de professores antigos tinha alguma coisa de verdade. Por quê? Porque não se conhecia nada sobre a verdadeira natureza dos animais. Nada. Muito pouco, né? é. Então, esse conhecimento, Luiz, ele era assim, ele estava baseado em resíduos de um conhecimento muito antigo que era totalmente inadequado, era totalmente falso. Falso. Então, é assim, vamos voltar muitos anos atrás, séculos atrás. Então, por exemplo, quando a gente está no século IV a.C., o grande filósofo que influenciou muito a cultura ocidental foi Aristóteles, né? Sim. E naquele tempo, Aristóteles defendia dois princípios. O geocentrismo, o que é isso? O geo é terra, então era conceito assim, todo mundo achava que a Terra era o centro do universo conhecido e que os outros planetas, as estrelas, giravam em volta do céu, da Terra, inclusive o Sol, né? Porque quando se via o Sol está nascendo, o Sol está se pondo, a ideia que se tem é que o Sol é que está rodando em volta da gente, né? Era essa ideia que se tinha antigamente. Outra coisa que se defendia também, inclusive Aristóteles reforçava isso, era o chamado antropocentrismo. Antropós do grego quer dizer ser humano. Então, Luiz, o que quer dizer isso, antropocentrismo? Antropocentrismo. Ou seja, tudo que se fazia, tudo que o ser humano fazia, estava visando o seu próprio bem-estar, né? É. Então, era assim, é bom para o ser humano? Ah, tudo bem. Não é bom para o ser humano? Não. Se era bom para os animais, ou era bom para o planeta, para as plantas, e que ninguém nem estava aí nem aí com isso, né? Porque era antropocentrismo, quer dizer, tudo que se fazia devia visar o bem-estar do ser humano. Aí a gente vem um pouco mais para frente e a gente cai, por exemplo, na Revolução Científica do século XVII. Então era assim, Luiz, para chegar no século XVII, durante muito tempo, existia culturalmente um monobloco de interesses comuns do Estado, da religião e da ciência. Vamos dizer ciência, mas naquele tempo não se podia ainda falar em ciência, porque a ciência que emergiu do século XVII é que a gente considera hoje, quando você fala ciência, é a que emergiu do século XVII, né? Então, antes do século XVII, também varrendo o século XVI, XVII, tinha, assim, toda a cultura, ela era um monobloco de interesses do Estado, junto com a religião, junto com
o conhecimento. E o conhecimento era assim. O que se admitia como sendo conhecimento, que era verdade, o que os grandes mestres diziam. Então não veio lá de Aristóteles, ele falando que a Terra era o centro do universo e que o ser humano era o ser mais importante da natureza e que tudo devia visar o bem-estar do ser humano. Então, era assim que se entendia. Qualquer coisa em contrário, alguém que se rebelasse para falar que era outra coisa, você sabe qual era a condenação, Luiz? Nem imagino. Ia para a fogueira. Ah, pula a fogueira? Quem fazia o julgamento, a condenação ia ao tribunal da igreja, um tribunal religioso. Sim. O chamado Tribunal do Santo Ofício ou Santa Inquisição. Eu tive pesquisando na internet, Luiz, esse tribunal religioso, durante todo o tempo que ele existiu, que foram séculos, ele queimava, mandava para a fogueira, em média, umas 500 pessoas por ano. Era quase 2 por dia. Você já pensou que coisa horrorosa, né? Nossa Senhora. Bom, por exemplo, a história de Galileu Galilei, né, que é um dos filósofos da Revolução Científica do século XVII. Então, ele resolveu fazer um estudo e ele chegou à conclusão que não podia ser a Terra o centro do universo. Devia ser o Sol. O que aconteceu? O tribunal da Santa Inquisição caiu em cima dele, condenou ele, e na hora dele confirmar a teoria dele, de que era o Sol e não a Terra o centro do universo conhecido, o que ele fez? Ele abjurou, ou seja, ele mentiu, ele falou, não é nada disso, eu me enganei. Fez muito bem, né, Luiz? Porque você acha que vai queimar vivo na fogueira para falar uma verdade que mais cedo ou mais tarde ela veio sozinha. Eu também, se fosse o Galileu, eu também falava, não, de fato, não é isso, não é nada disso, não. E falou que não era, que ele tinha se enganado, mas mesmo assim ele ficou condenado a um isolamento. Ele ficou até morrer preso dentro da própria casa, sem poder sair. Bom, aí o que aconteceu? Veio vindo, nessa mesma... A gente veio vindo até o século XVII, né? Nessa mesma revolução científica tem um outro filósofo também, matemático, René Descartes. Falava por influência religiosa. A religião tinha um poder, Luiz, absurdo. Então ele falava assim, é um atributo da alma, e só quem tem alma é o ser humano. Então, em relação aos animais, o que acontecia? Os animais eram considerados seres sem alma, não tinham sensibilidade, não tendo sensibilidade, não sofria dor, não sofria nada. Então ele dizia assim, ele concluía, segundo se atribui a ele, quando se ouvirem gemidos dos animais, jamais esses gemidos deveriam ser interpretados como sinais de sofrimento, mas apenas como ruídos de uma máquina em movimento, a semelhança dos ruídos produzidos por uma roda de carroça em movimento. Pronto. Então, os animais não eram seres sensíveis. O que eles eram? Coisas, né? Coisas. Aí o ser humano aceitou muito bem essa concepção. Porque, assim, se você está lidando com os animais, você está matando, comendo, se divertindo à custa dele, usando em pesquisa, sei lá o quê, e você não tem nenhum compromisso moral com esses animais, o que acontece, Luiz? O que você acha que acontece? Luiz está pensando, então eu vou me adiantar. Assim, não se tendo nenhum compromisso moral com esses animais, as pessoas fazem o que querem, né? As pessoas fazem o que querem. Então não tem respeito pelo animal, provoca
crueldade e sofrimento nos animais e acha que não está acontecendo nada. E assim veio. Quando eu entrei na faculdade, então esse resíduo todo de falta de conhecimento dos animais, ele existia. Tanto que, por exemplo, os animais, como é que eles eram abatidos? Aí você ia lá nos matadouros, os animais entravam, que iam ser abatidos, entravam assim, a gente falava que era uma fila indiana, né? Era um corredorzinho assim, estreito, ia um atrás do outro. Lá na frente tinha um cara fortão que dava uma retada na cabeça dos bois, né? Era um horror, porque a primeira marreta parece um martelão. A primeira marretada batia no nariz, a segunda no chifre, a terceira no olho, a quarta, a quinta que ia bater no lobo frontal e o animal desmaiava e caía, né? Então, um horror. Depois, por exemplo, outra coisa, os animais, os porcos, os bezerros eram castrados, os machos eram castrados sem anestesia, né? É uma porção de coisas que foram acontecendo assim. Como diz o outro, quanta julieira, né? Quanta judiação tinha, porque assim, Quanta coisa, e na não época. se achava, tinha aquela, imagina-se Descartes, que foi um senhor filósofo, que ajudou a fazer a revolução científica do século XVII, que consistiu em tirar a ciência das amarras da religião. Então, quem que ia contestar Descartes? Né? Então, não. Então, se o Descartes falou que os animais eram coisas, ficam sendo coisas, pronto. Máquinas insensíveis. Isso veio vindo, né? Por isso que logo no começo da minha faculdade, quando aluna, e mesmo depois de uns anos, eu ouvia professores antigos falarem: quem veio fazer veterinário porque gosta de animais está no lugar errado, porque aqui a gente submete animais a sofrimento. E eu vi acontecer isso mesmo, né? Principalmente na área da chamada produção de animais para o abate e consumo. Segundo, pela utilização de animais em pesquisas e testes de laboratório. E terceiro, nesses deprimentes espetáculos de diversão que se vê pelo mundo todo, né? Como tourada, provas de rodeio, vaquejada, rinha de galo, rinha de pitbull, puxada de cavalo, que tinha lá em Santa Catarina, farra do boi, que também tinha em Santa Catarina, né? Tudo isso é fruto dessa concepção de que os animais estavam disponíveis, você podia usar, abusar, descartar, sem nenhum compromisso moral, né? Doutor Bom, Oliveira, mas na época, sim. eles não sentiam, eles não via que o animal tinha dor, que o animal sofria? Olha, Luiz, a pessoa vê o que lhe interessa. Por exemplo, com os animais de estimação, os chamados animais de estimação, o seu gato, o seu cachorro, você tinha interesse em perceber que eles estavam sofrendo, levava no veterinário, tomava antibiótico, fazia cirurgia, porque você se incomodava com o sofrimento deles, porque você gostava deles. Agora, você acha que as pessoas tinham o mesmo afeto, o mesmo cuidado com o seu cachorro, seu gato? A pessoa nem lembra. A pessoa que senta na mesa, come um bife, come uma picanha no churrascão do final de semana, toma o seu copo de leite, ela não está nem pensando se o animal sofre ou não sofre. Aliás, até por resíduo de convicção religiosa, tem muitas correntes religiosas que admitem até hoje que Deus pôs os animais ao nosso lado para nos alimentar, nos servir, nos vestir, né? E tem coisa assim que hoje a gente, pelo amor de Deus, é só pensar um pouco e falar: escuta, o ser humano chegou aqui no planeta ontem, já existia tudo quanto era bicho aqui há milhões de anos. Por exemplo, os dinossauros viveram aqui centenas de anos, se extinguiram, nunca viram um ser humano, porque não tinha ainda. A gente não está aqui ainda no planeta. O que eles vieram fazer aqui? Né? Então, hoje em dia, a gente tem liberdade de pensar e de chegar a outro
outras conclusões, né? Não precisa ficar atrelado em nenhum mestre do passado, né? A gente tem cabeça para pensar com os nossos próprios raciocínios. Bom, nessa revolução do século XVII, Luiz, então uma grande coisa que aconteceu foram esses indivíduos que eram ilustres personagens, né? Eles conseguirem tirar a ciência daquele jugo, daquela subjugação da religião. Aí, o que aconteceu? A ciência se tornou de caráter relativista, não era mais assim. Ah, o mestre falou, não pode contestar? Pode. Hoje, então, aparece um conhecimento, você fala assim, nossa, esse antibiótico aqui é o melhor para tratar essa doença. Hoje vale isso. Amanhã, pode ser que se descubra um outro melhor. Aí você tira esse aqui da jogada e põe o outro que descobriu que é melhor. Então, o conhecimento de hoje, que você chama conhecimento ponta, que é assim o máximo que você conseguiu, amanhã ele pode ser substituído por outro melhor, mais atualizado, né? Então, as coisas melhoraram, né, Luiz? Bom, o que melhorou para os animais? Hoje em dia, a gente sabe hoje, depois dos 60 anos que eu estou contando essa história, a gente sabe hoje que os animais são seres sencientes, não são máquinas insensíveis. Eu já falei para vocês isso aqui, né? O que são animais sencientes? A senciência diz respeito a vários atributos do ser. O principal deles é a sensibilidade. Então, aquilo que Descartes negava lá para trás, quem tem sensibilidade, isso é atributo da alma, quem tem alma é o ser humano, os animais não têm alma, não têm sensibilidade, né? Não. Agora a ciência aceita que os animais são seres sensíveis. Eles sofrem física e mentalmente. Junto nesse pacote vem inteligência, consciência, livre-arbítrio. Os animais têm liberdade para escolher uma porção de coisas, né? Então, afetividade, emoção. Então, hoje a ciência admite que os animais têm todas essas coisas. Então, a gente diz assim, hoje se sabe que os animais são seres sencientes. Todos os animais, olha, com certeza, todos os vertebrados, vertebrado inclui mamífero, ave, réptil, inclui os peixes, os anfíbios, sapos, rãs, e também a ciência já sabe que inclui também outros animais mais primitivos na sua estrutura, como é o caso do polvo, né? O polvo é um animal muito inteligente, ele não tem esqueleto, mas ele é muito inteligente, porque, Luiz, você veja bem, nós temos 2 braços, né? Para coordenar os 2 braços, às vezes, para fazer um trabalho, a gente já tem alguma dificuldade, não é? Sim. Sabe quantos braços o polvo tem, você lembra? 8, 16. Tem 8. Tem 8. Agora, só para coordenar 8 braços, ele já tem que ter um cérebro bom, né? E tem. Então, hoje em dia, a gente sabe que os animais não são máquinas. Agora, uma pergunta que meu amigo me fez quando eu estava contando a história, ele falou assim, Vênia, quando é que você acha que virou o jogo? Os animais são máquinas insensíveis, não sofrem, não tem nada, e agora a gente sabe que eles sofrem. Quando é que virou o jogo? Eu falei, olha, não foi de repente. Mas do que eu vivi, da retrospectiva que eu estou fazendo, é assim, olha, eu acho que aconteceram 2 fatos importantes na década de 1960, quando eu estava na faculdade, né? Eu entrei em 59, me formei em 62. Quando eu estava na faculdade, nos primeiros anos em que eu entrei como docente, aconteceram 2 fatos extraordinários. Um deles, Luiz, deve-se a uma inglesa chamada Ruth Harrison. Essa mulher, ela tinha hábito de visitar fazendas e sei lá como, se tinha familiar dela. Ou
sei que ela começou a andar pelas fazendas e ela começou a ficar horrorizada ao perceber a maneira cruel e desumana com que os animais de produção eram tratados, eram criados. O que ela fez? Fez que ela ficou só chorando num canto? Não. Ela fez uma denúncia às autoridades britânicas, contando coisas, mostrando fotografias, foi na década de 1960. Aí, e com isso, ela editou um livro que se chama Animal Machines, as máquinas animais, né? Ela estava fazendo crítica a esse modelo de que os animais são máquinas. Então, esse livro dela, Luísa, é de 1964, que fez denúncia às autoridades britânicas da maneira cruel como os animais de produção eram tratados, foi uma coisa extraordinária, porque o governo britânico, diferentemente do governo de outros países, né, que não estão nem aí com os animais, o que ele fez? Nomeou uma comissão para ir nas fazendas e ver se a crítica da mulher tinha razão. Então, designaram um indivíduo cujo sobrenome era Brambell. Brambell. Então, Brambell. O Baby, eu não estou me lembrando o prenome dele, mas o sobrenome é Brambell. Bom, aí o Brambell, com a comissão, ele foi pelas fazendas e ele confirmou. Ele fez um relatório minucioso, dando satisfação ao governo, às autoridades britânicas, sobre a denúncia da Ruth Harrison, falando que tudo isso que ela disse, ele confirmava. Então ele falou, aí no final do relatório, ele fala, olha, nós não podemos deixar as coisas continuarem assim. Então ele fez uma sugestão de mudanças. Então, no final do relatório, ele propõe uma sugestão para que as coisas mudem. Ele lançou, então, um código, Luiz, de princípios que deram origem, depois, com o desenrolar os desdobramentos disso, ao que hoje a gente considera como ciência do bem-estar animal. Então, esse código que ele estabeleceu ficou sendo conhecido como as 5 liberdades de Brambell. É o relatório de Brambell, que é esse cara que foi líder da comissão, e ele estabeleceu no relatório de Brambell o princípio das 5 liberdades de Brambell. O que ele queria dizer com isso? Que que os animais mais sofriam era a falta de liberdade. Liberdade para quê? Eles tinham que ter, primeiro, liberdade para beber água quando tivessem sede. Segundo, liberdade para comer quando tivessem fome. Terceiro, liberdade para gozar boa saúde, vivendo, portanto, em ambientes saudáveis. Quarto, ele tinha que estar livre de doenças, de maus tratos e de crueldade. E quinto lugar, meus amigos ouvintes, liberdade para exercer o comportamento normal da espécie. Olha, eu pergunto para os ouvintes, embora eles não possam me responder agora. Até hoje, nós não temos atividade que nem sequer levam à risca as 5 liberdades do Brambell. Por exemplo, as galinhas poedeiras, que são criadas naquelas centenas de gaiolinhas, e elas ficam presas ali a vida inteira. Elas têm liberdade de beber a hora que elas querem, de comer a hora que elas querem, de exercer o comportamento normal da espécie. Tem liberdade para isso? Não tem liberdade para nada. Doutor Oliveira, sua letra é Brambell, como que é? Brambell, B-R-A-M, B de bola outra vez, E-L-L, ou L só, Brambell. As 5 liberdades de Brambell. Luiz, até hoje, olha, isso foi na década de 1960. Até hoje, tem uma porção de coisa de produção de animais para
produzir ovos, produzir leite, produzir carne, produzir o que for, nem sequer levam em conta aquele primeiro código de bem-estar animal que é correspondente às 5 liberdades de Bramble, né? Não é triste isso, Luiz? Era Franz Wilhelm Roger Brandel, não é não, doutor Oliveira? Como é que é? Será que é Franz Wilhelm Roger Brandel? 25 de fevereiro de Ele é 1991. inglês. Médico Não, britânico. ele é inglês, Luiz. Não. Não? Ele é inglês. É porque eu não estou com a... Eu não estou aqui com os meus Tá. apontamentos, mas não é esse aí, não. Ele era inglês. Você põe assim, as 5 liberdades de Bramble. É da década de 1960. E ele é britânico. Tá. É inglês. Bom, então, as coisas vêm vindo. Então, é assim, olha... você sabe que agora eu tenho um programa de TV, né, Luiz? Sim. Eu já falei para você está divulgando, né? Sim. Aliás, o último foi agora dia 18, sábado, né? Sábado passado. E o próximo vai ser dia 18 de março. É o terceiro sábado de cada mês, às 4 horas da tarde, no site da AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. Bom, o programa se chama Ame Animais. Então é assim, olha, nesses 3 últimos programas, dezembro, janeiro, fevereiro, eu convidei juristas para serem entrevistados. Então, eles contaram uma porção de coisas, meus prezados ouvintes, que é assim, tem uma porção de advogados, juristas, né, pessoal da área de direito, trabalhando numa vertente agora do direito, que é chamado de direito animal, ética e direito animal. É assim, será que os animais não têm direito nenhum de nada? Né? Então, eles estão levantando quais são os direitos, quais seriam os direitos dos animais. Muitos deles estão sendo ainda baseados nas 5 liberdades do Bramble. Exercer o comportamento normal da espécie. Né? Muito poucos animais conseguem fazer isso. Né? Por exemplo, a vaca leiteira que está lá ela está no estábulo, aí ela sofre ordenha algumas vezes por dia. Agora, Luiz, aquilo é tudo mecanizado. Põe a ordenhadeira mecânica, né? Ela está exercendo o comportamento normal da espécie. Qual seria o comportamento normal da espécie? O bezerro amar nela, né? Não, o bezerro é separado. Aí a ordenhadeira mecânica é que suga por vácuo o leite da vaca para distribuir para as pessoas beberem, né? É tanto absurdo, né, Luiz? Porque a espécie humana, se você pensar bem, é a única espécie que se alimenta de leite quando adulto, porque leite é uma coisa de bebê. Então, quando você fala assim, a pessoa tem intolerância à lactose, essa pessoa é que é normal, porque é normal o indivíduo, quando é bebê, tomar leite, mamar na sua mãe. Depois, quando ele vai crescendo, ele larga o leite e vai comer outra coisa. Automaticamente, ele fica resistente à lactose. Fizeram pesquisas em tribos de índios que nunca tomaram leite, todos são resistentes à lactose. Todos têm intolerância, não é resistência. Todos têm intolerância à lactose, né? Porque não dá mais. Todo o aparelho digestivo da criatura é para comer outra coisa. O ser humano é o único que toma leite ainda quando adulto e uma porção de derivados, né? Isso aí tudo bem. Não vamos resolver isso, né? Então, acontece que avanços que eu notei nesse período todo, né? Mesmo na área de produção, de pesquisa e tudo. Então, é assim, olha, eu sou muito otimista, porque nesses 60 anos eu estou vendo que as coisas estão melhorando. Não é assim que dá grandes pulos e grandes melhoras de repente, não.
Mas do que eu vi 60 anos atrás, que eu estou vendo agora, eu posso dizer, não, melhorou pouco, mas melhorou. Melhorou no quê? Por exemplo, Luiz, olha, você quer ver uma coisa? Quando eu fiz o meu mestrado, eu me formei em 62, 63, em agosto eu comecei a carreira universitária, aí eu fiz os 5 concursos da carreira até chegar no nível mais alto, né? O primeiro que eu fiz foi o mestrado. Eu defendi o meu mestrado em 1967. Sabe qual foi o tema do meu mestrado, da pesquisa? Eu estudei o sistema excretor do pâncreas em bovinos de origem europeia. Onde que eu ia buscar o pâncreas dos bois? Em algum matadouro. Aí, eu e um outro colega, a gente ia para Carapicuíba, tinha um matadouro, começava a bater os animais às 4 horas da tarde. Aquilo ia a noite adentro, até 8, 9 horas ou mais. Bom, aí então, Luiz, é assim, bate com a marreta na cabeça do boi, o boi cai, pendura o boi de ponta cabeça, puxado por uma perna lá no gancho, abre a barriga, sangra ele primeiro, corta o pescoço dos 2 lados para sangrar, depois abre a barriga assim, né? Chama-se evisceração. Blum, cai aquele mundo de víscera no chão. Então, eu pegava, entrava no meio daquele mar de vísceras, de intestino, de tudo, e ficava ali dissecando o pâncreas, né? Com muito cuidado, tirando o pâncreas, punha numa bandeja tal, e trazia para o laboratório. Tinha que trabalhar no mesmo dia. Eu saía do laboratório 11, meia-noite. Bom, naquele tempo, como é que o boi era batido? Através de marreta. Luiz, naquele tempo, deixa eu contar uma coisa, que também é uma notícia bem... Os indivíduos que davam marretada no boi, muitas vezes era um boxeador, um pugilista, falido, que o empresário tinha enganado ele, roubado tudo dele, porque ele vai ficando... Existe a possibilidade dele ficar meio lelé, de tanto tomar pedra na cabeça, né? O cérebro dele fica cheio de hematominhas, assim, ele vai ficando, vai perdendo meio a noção. Aí, quando ele já está bem, assim, prejudicado, ele sai e fica pobre e largado por aí. Ele ia se empregar em matadouro para marretar os bois. Naquele tempo, Luiz, eu não sei, eu me lembro o nome dele, mas eu nem vou dizer para não assim, invadir a privacidade da criatura, né? Bom, hoje, Luiz, como é que se faz o abate? Já faz uns mais de 20 anos, uns 30 anos talvez, criou-se a lei do abate humanitário. Olha que bonito o nome, Luiz, não é? Abate humanitário. Quando falo humanitário, o que você está imaginando? Os meus amigos ouvintes, eu vou perguntar para vocês assim, vocês acham que essa adjetivação humanitário, para esse substantivo abate, ele não é demais? Você acha que um abate pode ser humanitário? Chega lá, você bate com a... Você mata o boi, pendura ele de ponta cabeça, ou porco, ou frango, seja lá o que for, é abate humanitário. Então o ser humano acha assim, que ele dando um nome bonito, está tudo resolvido, né? Ah, não, agora o abate é humanitário. Nossa, que beleza, né? Mas continua sendo abate. Como é que é o abate humanitário? Então é assim, porque o gesto do indivíduo que dá uma marretada no animal, Luiz, é esse gesto assim, olha, de cima para baixo, é o gesto do predador, é o gesto de quem está atacando o outro, não é assim? Quando o indivíduo vai bater no outro, ele não faz esse gesto assim, olha, de cima para baixo. Então, o animal, quando vê aquele bruto à mão com o martelo fazendo esse gesto em cima da cabeça dele, ele já se assusta, né? Tanto que eu já observei no matadouro, os veterinários de matadouro já me confirmaram comigo, que os animais que estão atrás daquele que está tomando a marretada têm uma reação que mostra que eles estão assustados, porque eles entram em midríase.
Você sabe o que é midríase, Luiz? É o medo, né? Eles entram em pânico. Em pânico, mas a midríase é um sinal que revela o pânico. É. É a dilatação da pupila. Sim. Porque a pupila, Luiz, quando você está num ambiente muito iluminado, o que ela faz? Eu vou fazer assim, olha, a pupila está aqui, é redondinha. Aí, você está num ambiente muito iluminado, a pupila fecha, não fecha? Ela Sim. fica só aquele pouquinho. Isso é chamado miose. Quando você vai, se apaga a luz, vai ficando tudo escuro, a pupila se abre no máximo. Para quê? Para aquele mínimo de luz entrar e sensibilizar a retina. Agora, quando a pupila ela se abre, ela entra em midríase, em ambiente iluminado, pode ser, é uma das possibilidades, ser um sinal indicativo de estresse agudo, ou seja, o cara está em pânico, né? O cara está em pânico. Então, assim, os animais que estão atrás desse que está levando uma retada, lá no matadouro, eles já entravam em midríase. Eu falava, já está tudo aí, tudo assustado. Eles já sabem, entenderam o que está acontecendo. Bom, agora, Luiz, como é que eles fazem, então, para evitar isso? Então, não é mais a marretada. O boi vem vindo, assim, naquela mesma fila indiana, naquele corredorzinho estreito, e tem, assim, um anteparo de madeira ou de plástico colorido, e o cara fica atrás. Aí tem um buraquinho, ele põe lá a arma que vai disparar em cima da cabeça do boi. E nem uma bala para cada boi, não. É o chamado dado cativo. Ele mata o boi e volta. Às vezes tem arma que tem arma que nem é uma bala, é um fluxo de ar tão forte que ele fura o osso do boi e atinge o cérebro, né? Aí o boi cai e pronto. Então, assim, melhorou do que era? Melhorou. Mas o boi continua sendo abatido. E outra coisa que eu denunciei já para o setor jurídico, que eu notei, é assim, quando eu ia em matadouro buscar material, assim, durante todos esses anos eu fui muito a matadouro buscar material para as aulas práticas, né? Por exemplo, eu ia dar aula de fígado, de rim, de útero, de cérebro, o que eu fazia? Eu ia no matadouro buscar esse material. Bom, aí eu comecei a notar, Luiz, que esse abate humanitário abate fêmeas gestantes. Fêmeas gestantes. Tanto que eu cansei de fazer trabalho com pós-graduandos, com alunos, em feto. Tem trabalho feito em feto de bovino, feto de búfalo, de tudo quanto é tamanho, até em feto a termo, né? Às vezes, quando abre a barriga da vaca e cai aquela coisa, cai o feto junto. Às vezes é enorme já para nascer, né? Aí, Luiz, eu peguei e entrei em contato com um amigo meu, que também é voluntário do Fórum Nacional de Proteção Animal, Dr. Laerte Levay. Ele é juiz do meio ambiente lá de São José dos Campos. Desculpa. E ele foi o primeiro jurista aqui no Brasil que escreveu um livro sobre o direito dos animais. Espetáculo, né? Espetáculo, esse final da década de 90. O livro se chama O Direito dos Animais e o Nosso Direito sobre Eles. Bom, aí eu peguei e passei uma coisa para ele, liguei para ele e falei, Laerte, me diz uma coisa, como é que a gente pode resolver esse negócio do abate de fêmeas gestantes, que estão com feto na barriga, são grávidas? Porque na legislação está escrito assim, olha, quando o veterinário perceber que na linha de matança existem fêmeas em estado avançado de gestação ou recém-paridas, eles podem retirar esse animal da linha de matança. Você pensa que é porque está com dó da coitada? Não, para melhor aproveitamento. Aí eu falei, ô Laerte, como é que fica isso? Ele falou, Evínia, faz o seguinte, me faz uma consulta formal, oficial. Então é assim, eu sou coordenadora do NUVET, que é o Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade
junto à Associação Médico Espírita do Brasil, né? Então, é um núcleo que trabalha visando, na visão espírita, visando o bem-estar dos animais e tudo mais. Então, eu tenho interesse em saber como que a legislação permite o abate de fêmeas em gestação, né? Aí ele falou, Evênia, faz uma consulta formal, assim, manda um ofício formal e tal. Mandei, final do ano passado. Ele ainda não me respondeu, mas está... Eu não sei qual foi o encaminhamento que o Laerte está dando a essa minha solicitação, mas eu quero saber como é que isso é, né? Então, Luiz, uma das coisas assim que melhorou um pouquinho, né? Outra coisa, Luiz, quanto tempo nós temos de programa ainda? 5 minutos. Tá bom. Outra coisa, quando eu fiquei vendo pesquisando essas coisas, eu conversei com alguns amigos veterinários, colegas, tudo, e eu perguntei para vários deles, falei, olha, na tua área, o que mudou para melhor em relação ao sofrimento dos animais? Um deles que trabalha com reprodução me falou assim, olha, uma das coisas que mudou para melhor foi o seguinte, por exemplo, na criação de vacas para leite, qual era um entrave, qual era uma dificuldade? Era o nascimento de bezerros machos. Porque bezerro macho, na criação de vaca leiteira, não vale nada. Porque o que se quer? Que nasça fêmea, que depois você insemina para ela dar leite, ela dá bezerro e dá leite, né? Então, esses bezerros machos, qual era o destino deles? Luiz, o que você acha que acontecia com eles? Eles iam, bezerros machos, eles iam por engordá-los, né? Ao crescer, engordá-los para o abate, né? Não, né? Não, nem tinha esse trabalho, já ia com bezerro mesmo para o abate. Você tá brincando, Túlio. Ia para o abate, tudo. Como ainda vai, né? Nasceu macho, vai para o abate. Então é assim, no matadouro, Luiz, tem um jargão lá que é assim, tem um setor chamado, pelo menos na época que eu ia, né? Já faz um tempo que eu estou aposentada, chamava graxaria. Então é assim, o que não serve para o consumo, por exemplo, os intestinos, feto, placenta, pâncreas, assim, coisa que não serve, vai tudo para a graxaria. Aí chega lá, mói tudo aquilo lá, vai para fazer ração para o animal, uma porção de coisa, né? Bom, então, esses bezerros machos ia tudo ser descartado. E dá prejuízo para a criação leiteira, né? Porque todo mundo quer que nasce. Bom, o que o pessoal foi inventando? O interesse era econômico, viu, Luiz? Não é porque tem dó do bezerro macho que vai para o matadouro, não. O interesse é econômico. Então, assim, precisamos fazer pesquisa para descobrir um jeito de nascer mais bezerro fêmea. Aí, Luiz, sabe o que fizeram? Tanto pesquisaram que já faz de 2006, já tem disponível no mercado para os criadores a produção de sêmen sexado. Sabe o que é isso, meus caros ouvintes? É assim. Então, no sêmen do macho tem o espermatozoide, tá certo? Esses espermatozoides, eles podem ter um cromossomo Y, né? Cromossomo Y, que vai gerar bezerro macho. Qualquer produto macho no ser humano também. Ou então, tem um cromossomo X, que quando combinado com o da fêmea, que tem X também, vai nascer fêmea. Luiz, pois eles inventaram uma tecnologia, uma técnica, que eles passam o sêmen é uma espécie de raio, como se fosse um laser, eu não sei exatamente os detalhes da técnica, mas assim, esse sêmen ele passa numa lâmina que lê que tipo de espermatozoide tem, que tipo de cromossomo tem o espermatozoide daquele coisa. Quando ele detecta que tem o X, que vai
que vai dar fêmea, tudo bem. Quando ele detecta que tem Y, ele descarta. E como é que ele sabe isso? O cromossomo que tem X, ou desculpa, o espermatozoide que tem o X, ele tem 4 unidades de não sei o que lá mais pesada do que o que tem Y. Pelo peso, que é um peso assim mínimo, né? Mas ele consegue detectar, então ele descarta o espermatozoide que tem o cromossomo Y. Aí nasce muito mais fêmea do que macho. Então esse sêmen chamado sexado, né, que ele foi submetido a processo para separar o espermatozoide que tem o cromossomo X do cromossomo Y, ele tem 99% de chance de nascer muito mais fêmea do que macho. Quer dizer, reduziu o número de nascimento de bezerro macho, né? Foi uma coisa boa. Menos mal, né? Deu mais lucro para quem está produzindo, mas também nasce menos coitadinho que vai para o matadouro, só porque não é fêmea. Né? Menos mal, né? Menos mal, né, doutor Oliveira? Bom, então, é claro que esse tema, né, que eu desenvolvi hoje aqui com vocês, tem muita coisa aí no meio, nossa, de tudo quanto é jeito, né? Anestesia também melhorou muito, nossa, vacinas, tudo, tem muita coisa melhor. Bom, mas hoje... Pode falar também. Hoje o que está mais assim, as pessoas estão despertadas para o fato de que animal sofre, animal tem inteligência e animal tem uma porção de atributos. Tá certo? Tá. Bom, quero lembrar aos ouvintes que nós estamos gravando não, nós estamos passando o programa pelo Skype, então nós temos aí alguns probleminhas de internet, alguma coisinha que aparece aí, até mesmo no YouTube, né? Que nós vamos colocar esse vídeo no YouTube, tá escrevendo, aí no YouTube, e também a gente sabe que pela internet, a fase do carnaval, muita gente em casa, a internet ela fica ruim, né, doutor B? É verdade. Aqui mesmo, a minha internet, eu estou tomando conta, ela às vezes tem uma variaçãozinha, né? Então a gente pede desculpa para os ouvintes, mas está tudo ouvível. Ouvível que fala? Está dando para ouvir. Audível. Audível, né? Está dando para ouvir, está maravilhoso. Doutor Oliveira, na audível e televisão... visível, né, Luiz? Audível e visível. Audível e visível. Televisão, quando que é, doutor Oliveira? Programa da TV, bom, o último foi sábado passado, dia 18, né? Às 4 horas da tarde. O próximo será dia 18 de março, que é o terceiro sábado do mês, a partir das 16 horas, pelo site da Associação Médico Espírita de São Paulo. Desculpa, eu estou com um pouco de soluço. Associação Médica Espírita de São Paulo. Dá para... Isso. Aí põe programa, quando entrar no site, põe programa Ame Animais. Programa Ame Animais. Ame Animais. E nas quartas-feiras... Apresentação Irvênia Prada. Aí você vê lá, doutora Irvênia Prada. E nas quartas-feiras... Bom, chegamos ao final, né? Quarta-feira só está gravando, então, doutor Irvênia? Quarta-feira eu vou fazer eu vou fazer ao vivo, mas é online. Quarta-feira depois da manhã, no dia 22. Vou participar do Congresso Espírita de Juiz de Fora. Só está gravando para Boa Nova também, não? Estou gravando para Boa Nova também. É de quarta-feira. Boa Nova é quarta-feira, às 2 horas da tarde. Também no site da Rádio Boa Nova, né? Tem mais alguma coisa, doutor? Pronto, então é isso. Não, quero desejar uma boa semana para todos, para você também, Luiz. E pedir a Deus que nos permita estar de volta aqui na próxima segunda-feira, às 11 horas da manhã, né? Se Deus quiser, ele há de querer. Obrigado, doutor Irvênia. Tá bom, abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.
Tchau. Tchau, tchau.